inferir com necessária segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral. Estou citando aqui uma decisão recente do TSE, ano passado, 2 de agosto, AEG número 0600-81-485, relator ministro Benedito Gonçalves. Ora, no caso A, ao meu ver, prova suficiente do gasto de recursos em período de pré-campanha. Tais gastos, pelo critério adotado pelo parecer da PRE, que restringiu o montante atribuível apenas aos investigados, tirando outros valores apontados pelos autores, são elevadíssimos, considerando o contexto do cargo para o qual os investigados efetivamente concorreram, o que demonstra uma alta carga de reprovabilidade, quantitativa e qualitativa, considerando que o potencial de desequilíbrio do pleito foi inequívoco. Não se está aqui a condenar o uso de recurso financeiro disponível ou realização de gastos em pré-campanha. Ocorre que o total de gastos de pré-campanha dos investigados assumiu uma proporção que redundantemente se pode classificar de abusiva. Só os gastos de pré-campanha dos investigados já atingiram 38% dos gastos eleitorais realizados e 45% do teto de gastos para o cargo de senador, conforme cotejo feito pela PRE. Representam 55% das despesas contratadas das chapas alçadas à segunda e terceira colocação na disputa e 110% da média dos investimentos realizados pelos 10 candidatos ao Senado pelo Paraná. De fato, tais valores são módicos se considerarmos a pré-campanha de pré-presidente. Porém, o fato é que, seja por acidente de percurso ou erro de cálculo, o cargo disputado foi outro, o de senador, cujos limites de dispêndios financeiros são muito menores, colocando os investigados em grande vantagem frente aos demais concorrentes. Ainda, nem se fale que os gastos realizados não trouxeram qualquer tipo de benefício aos investigados, já que seriam eles notórios, com capital político. Fato é que a pré-candidatura ao cargo máximo do cursus honorum da República Brasileira potencializa a visibilidade de qualquer indivíduo, desde aqueles representantes de candidaturas de protesto, que eventualmente cheguem ao caso de sucesso, e até aquelas candidaturas que já disputam eleições ou exercem cargos políticos há mais tempo, e já dispõem de capital político. A exposição nacional que beneficiou os investigados em razão de tal pré-candidatura e o uso de recursos financeiros correspondentes indubitavelmente se refletiu no Paraná, possibilitando aos investigados uma indevida vantagem em relação aos demais candidatos, entre os quais também se encontravam indivíduos notórios e conhecidos, ex-governador, ex-senador e parlamentar. De qualquer forma, a existência do abuso é patente e verificável de per si, independentemente de considerações sobre o efetivo impacto e resultado no pleito. Basta a comprovação dos fatos abusivos no caso, o uso excessivo de recursos, para que reste configurado o ilícito eleitoral. Houve a quebra da isonomia do pleito, comprometendo a sua lisura e a sua legitimidade, de modo que deve ser reconhecida a prática de abuso de poder econômico, uma vez que foram comprovadamente feitas condutas aptas a caracterizá-lo. Dissipindo, portanto, que a conduta abusiva tem efetivamente alterado ou tido a potencialidade de alterar as eleições. O que interessa, portanto, a solução do caso é que as condutas sob investigação possam ser valoradas economicamente e que as circunstâncias que a envolvem sejam graves. O assunto é dos mais sérios, pois ataca frontalmente a legitimidade do mandato. Não é que o Poder Judiciário está se imiscuindo nos votos recebidos. Em verdade, diante do abuso cometido, a certeza que se tem é que a vontade do eleitor restou viciada. Falando mais alto o dinheiro, quem perde é a democracia. E aqui eu faço uma referência a uma frase do Milor, em que ele, com certo humor, mas claramente criticando a quadra fática atual, diz: a democracia moderna é constituída por 4 poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário e o dinheiro, sendo que o dinheiro, funciona junto com todos os outros e pode funcionar sem nenhum dos outros. Em situação com muitos pontos de aproximação com o caso dos autos, o TRE do Mato Grosso cassou o mandato
de senadora da ex-juíza Selma Rosane Santos Arruda e de seus suplentes. Da ementa do acórdão mantido pelo TSE, merece transcrição alguns trechos. O item número 11 da ementa. Na espécie, os representados realizaram enorme quantidade de gastos tipicamente eleitorais em pré-campanha. No item 13, destaque-se, os representados realizaram gastos eleitorais próprios de campanha que atingiram o valor de R$1.200.000. Item 16 daquele acordo que o TSE manteve e acabou cassando o mandato da senadora Selma. A utilização excessiva de aportes financeiros em desacordo com normas relativas à arrecadação no valor de R$1.200.000, quantia que corresponde a 72% das despesas efetivamente declaradas. Revela a prática de abuso de poder econômico. Como dito, a situação é bastante similar. Ex-magistrada que ingressa na política, disputa a vaga para o Senado e se vale de vultuosos aportes financeiros na pré-campanha, antecipando gastos eleitorais. Nos presentes, a situação é ainda mais grave, uma vez que também restou configurada a extrapolação do teto de gastos, questão que não houve naquele caso, além de, neste caso, tratar-se de dinheiro público. Indo para o final do voto, eu anoto aqui que nós temos vivenciado recentemente que os TREs e TSEs têm tido uma atuação muito firme nesses casos de combate a abusos. E em reportagem do jornal O Globo, levantou-se que há 7 meses das eleições municipais, ao menos 96 prefeitos eleitos em 2020 já perderam o seu mandato. Digo isso para não dar a sensação de que estamos aqui atuando em regime de exceção. Essa decisão traz a oportunidade de olhar para o futuro. Avizinham-se as próximas eleições. Para além dos efeitos dirigidos aos ora investigados, pode-se projetar as consequências jurídicas da solução ora proposta, conforme exige o artigo 20 do Decreto-Lei 4567, com a redação dada pela Lei 13655. Espera-se que se atente os candidatos das consequências jurídicas de suas ilegais práticas de campanha e pré-campanha, ainda que algumas delas enraizadas pelo decurso do tempo, pois suas condutas poderão acabar lhes custando o mandato. O próximo tópico é um tópico que a alegação inicial era de corrupção e gastos ilícitos, mas nesses particulares eu concordei com a posição do relator, eu aderi ao seu voto, então, por brevidade, me reporto aos termos lá propostos. O próximo item do meu voto são as consequências dessa minha sugestão de voto. De tudo quanto exposto, apenas as alegações de abuso de poder econômico merecem procedência. Assim, configurado o abuso de poder econômico, deve ser aplicada a ineligibilidade àqueles a quem for imputável o ilícito e para aqueles que foram beneficiados da prática a desconstituição do registro ou diploma. Daí decorre que a inelegibilidade é sanção personalíssima, de modo que para sua aplicação deve ser desconsiderado o litisconsorte passivo necessário entre todos os integrantes da chapa. Sobre os investigados Sérgio Moro e Luiz Felipe Cunha, contudo, recai, além da responsabilidade pela prática do abuso de poder econômico, eles que ativamente participaram das condutas que utilizaram, também recai o benefício advindo das condutas. Em decorrência, impõe-se a cassação integral da chapa eleita no pleito de 22 para o Senado e a inexigibilidade de Sérgio Moro e Luiz Felipe Cunha. Como dispositivo da minha proposta de voto, ele ficou assim então emendado. Em face do exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente as AGEs números tais e tais, e em decorrência, 1. Cassar o mandato de Sérgio Fernando Moro, Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra. Item 2. Declarar a inelegibilidade de Sérgio Fernando Moro e Luiz Felipe Cunha por 8 anos, contados da data da eleição de 22, na forma artigo 22, inciso 14, da LC 6490. E 3. Determinar a realização de novas eleições,
que devem ser convocadas após a verificação do trans-julgado nesta instância ou com proferimento de decisão pelo TSE e eventual recurso ordinário dessa decisão, que confirme ou determine a cassação do mandato. Como voto, presidente? Obrigado, desembargador